18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 3 minutos em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine. Olá, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, hein? Sempre contando com a sua elegante participação aqui em 100,7 no 18 horas. O nosso WhatsApp está aí pra você mesmo. 994887592 é o número, Karine. Exato, a gente aguarda a sua participação, sua mensagem de texto, manda um áudio pra gente também. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação pra você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Queimadas. Manaus registra altos níveis de poluição do ar na manhã dessa quinta-feira. Verão amazônico, mês de setembro, registra calor acima da média em todo o estado. Seca 2024, 37 comunidades rurais já estão completamente isoladas. Eleições 2024, divulgada nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Legal, 6 horas e 4 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Sejam muito bem-vindos aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos com esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Você confere aqui em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. É melhor pra variar, hein? Olha. Nossa, só, todo Karine, dia, né? Sempre, né? Manaus amanheceu mais uma vez, infelizmente, aí com o céu encoberto de fumaça e a situação se agrava a cada dia. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e a Universidade Federal do Amazonas suspenderam as aulas na capital e no interior devido a essa péssima qualidade do ar. A medida foi necessária para proteger a saúde dos alunos e também dos funcionários diante dos níveis de poluição alarmantes registrados nas últimas semanas. Não tem para onde correr. Não tem, Carlão. A situação é muito grave, sim. Os dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente apontam que a qualidade do ar em Manaus é classificada como péssima, com a concentração de partículas de poluição muito acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A fumaça causada pelas queimadas torna o ar tóxico e afeta diretamente a saúde da população. Karine, a previsão, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, é que o cenário continue crítico nos próximos dias, com a estiagem prolongada contribuindo ainda mais para a propagação das queimadas. Sem dúvida, Carlão, e já estamos vivendo uma das piores crises ambientais dos últimos 50 anos. Assim, e tem impactos diretos na economia, impactos sociais, humanitários, e afeta com essa crise toda, afeta diretamente o abastecimento de água e também a agricultura. Para atualizar essas informações, vamos chamar agora o repórter André Meirelles. Eles têm mais informações e atualizações a respeito desse assunto. Boa noite, André. Então, além da Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Federal, outras instituições também suspenderam as aulas? Boa noite, André. Muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, algumas aulas suspenderam, sim. Uma dessas escolas é a Escola Municipal Gilberto Rodrigues dos Santos, que, segundo o comunicado da direção do colégio, que fica no conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus, as aulas estão suspensas hoje por causa dessa fumaça. Inclusive, a gente vai acompanhar agora a fala de uma das moradoras do local, que não quis se identificar, mas ela falou sobre essas queimadas que, por lá, Karine e Carlão, tem acontecido constantemente lá no Viver Melhor. E segundo essa moradora, esses incêndios, a maioria deles são criminosos. Vamos acompanhar a fala dela. Na segunda-feira que começou a ficar ruim a situação, e o pior de tudo é que, além de a gente estar inalando toda essa fumaça que está ao redor da comunidade, infelizmente a água também, quando chega pela parte de tarde, pela parte da noite, a água simplesmente vai embora, e aí a gente fica a mercê, fica sem água, fica com essa dificuldade, né? A escola está parada, está tendo queimadas, a gente vê algumas que são queimadas proposital e outras
outras que realmente foram, como vocês podem ver, no meio da floresta está sendo realmente natural, mas ao redor a gente consegue ver que é queimada proposital e infelizmente a gente está vivendo nessa realidade. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala aí de uma das moradoras do local ali do Viver Melhor. Inclusive, a gente tem também a fala da líder comunitária do Viver Melhor, a Rosa Leal. Ela disse que essas queimadas que estão acontecendo constantemente, o que falta mais ali no local também é um apoio do Corpo de Bombeiros. Ela relata agora nessa fala que a gente vai acompanhar que muitas das vezes, quando acontecem essas queimadas, que a maioria das vezes, como denunciada pelos moradores, são queimadas criminosas, ela liga para o Corpo de Bombeiros, que muitas das vezes também eles não conseguem chegar no local. Vamos acompanhar a fala dela. A gente está aqui sofrendo com essa fumaça, né? As crianças que têm problema respiratório, a gente pede ajuda dos órgãos competentes que nos ajude, realmente tenham um olhar carinhoso pelo Viver Melhor. O Viver Melhor tá gritando, o Viver Melhor tá pedindo socorro. Eu quero que todos olhem por nós, tenham essa carência por nós, porque a gente está aqui sofrendo. E essa queimada aí, ó, eu acho que os corpos de bombeiros deviam ter mais atenção com nós e respeito, porque a gente liga toda hora a gente liga, eles não estão nos atendendo. Eles dizem que já estão indo, já estão deslocando uma equipe, mas não está chegando aqui. E quando chega, eles só vêm, olham e vão embora. 18 horas. Daí então a gente conferiu a fala da Rosa Leal, que é líder comunitária do Viver Melhor, também pedindo esse apoio, né, constante aí do Corpo de Bombeiros ali no Viver Melhor para combater esses incêndios que, segundo os moradores do local, têm sido incêndios criminosos, né? Agora também a gente vai para a comunidade Coliseu. Karime e Carlão, essa comunidade fica no bairro Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus, onde reside cerca de 5.000 famílias. E uma das denúncias do morador de lá, o Edilson Queiroz, que a gente vai ouvir a fala já dele, ele disse que uma lixeira viciada é o tempo todo acontecendo queimadas no local e que está sufocando os moradores lá da área. Inclusive, na fala que a gente vai acompanhar dele agora, ele pede socorro às autoridades competentes. Vamos acompanhar. No princípio o fogo era muito intenso, era muito grande, né? Hoje ficou só a fumaça, né? Tem focos de fogo ainda, tem focos aí que tá prejudicando os familiares daqui. E quando ao entardecer, quando ameniza a ventilação, a fumaça invade a comunidade e fica impossível de você respirar, né? Então eu queria que hoje o poder público, o governador, se o senhor tem um coração, se o senhor tem sentimento, se o senhor tem uma família, por favor, olhe pela comunidade do Coliseu. Aqui são 5.000 famílias que pedem encarecidamente pela ajuda do poder público. Eu sei que o prefeito está em campanha, ele não pode aparecer por causa do TRE, mas ele tem poder de ajudar a gente, de resolver essa situação. Nós estamos aqui sofrendo, cara. Nós estamos padecendo, nós não somos só eleitores, nós somos seres humanos que precisamos de ajuda, precisamos que o poder público se manifeste pela comunidade. Por favor, olhem pela gente, somos família, somos seres humanos e os animais também estão sofrendo, pessoas passando mal, o meu próprio filho, ruim da respiração, minha esposa, eu estou sentindo as dores no meu peito também. Então as pessoas estão abandonando a casa aqui, não é porque queiram não, a maioria está internada e a maioria está sofrendo com o pulmão, com dores no peito, por a inalação desse produto que está saindo daqui. Então, por favor, eu peço encarecidamente, governador, olhe pela gente. 18 horas. Tá aí, Karime, Carlão e ouvinte, a gente conferiu a fala do Edilson Queiroz, morador ali do Jorge Teixeira, da comunidade Coliseu, que inclusive a gente já vem falando, né, essa semana inteira sobre essa situação, Karime e Carlão. Sim, André, inclusive hoje foi o pior dia do ano aí, em termos de poluição de um modo geral, né? Nós amanhecemos já no máximo dobrado, não é isso, André? Como é que tá? É isso mesmo, Carlão, a fumaça que voltou a cobrir aí a capital amazonense na manhã de hoje, segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental Selva da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, a qualidade do ar em Manaus está considerada entre muito ruim, péssima, inclusive em alguns bairros. De acordo com o Índice de Qualidade do Ar, o IQA, que também mede a qualidade do ar em vários continentes, Manaus, nesses horários, tinha um ar
pouco saudável e insalubre às 6h30 da manhã. E para ser considerado de boa qualidade, como a gente já falou aqui, o ar precisa medir entre 0 e 25 micrômetro por metro cúbico de ar. Mas na manhã de hoje a qualidade do ar chegou a 207, ou seja, o que era para estar no máximo até 25 para ser uma qualidade de ar boa, disparou aí para 207, isso por volta de 7 da manhã, principalmente no bairro Aparecida, na zona sul de Manaus, sendo uma das áreas mais afetadas. Também outros bairros foram bastante afetados e essa é a segunda vez apenas em setembro que a capital amanhece aí nessas condições, que é o resultado dessas queimadas, né? Inclusive o estado passa por um cenário ambiental alterado devido a essa situação da estiagem dos rios e também das queimadas que estão se propagando em toda a região, de acordo com os dados divulgados pelo governo estadual neste mês aí de setembro, né? Até o dia 18 de setembro foram registrados 5.033 focos de queimadas em todo o Amazonas, Karine Carlão. André, atualizando, de acordo com o aplicativo Selva, agora a qualidade do ar aqui de Manaus está considerada de boa a moderada. A maior parte da cidade está considerada boa, com níveis que chegam a 19, 17, até 21, e alguns pontos aqui de Manaus é que chegam aí a registrar moderada, com pouco acima dos 25, desse índice que você falou que mede a qualidade do ar. Aí chega a 34. O máximo que a gente tem registrado é 34 lá na Aparecida, ou seja, melhorou demais a qualidade do ar em relação a hoje de manhã, isso de acordo com a atualização agora do aplicativo Selva. Agora, e você falou das queimadas, né? O norte e o centro-oeste aqui do estado é que concentram mais de 20% das queimadas esse ano, é isso, André? É isso mesmo, mais de 20% deste ano. E também falando agora sobre a qualidade do ar, um pouquinho, Karine Carlão, a gente tem essa informação de que agora o ar tá bom e moderado, mas só que de manhã, como a gente pôde ouvir o relato das pessoas falando, isso prejudicou bastante a saúde das pessoas, o que tem acontecido, elas estão pedindo socorro aí. Agora, segundo a gente faz essa fala aqui agora, segundo o comunicado, esses municípios que tem mais de 20% estão localizados no Amazonas, em Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Pará e Rondônia. Juntos, eles detêm 39.247 pontos de incêndio dos 190.943 focos que estão sendo detectados em todo o país, isso desde 1º de janeiro até agora o último 18 de setembro, né? O município com mais focos de incêndio é São Félix do Xingu, que fica no Pará com 6.474, né? Em segundo lugar vem Altamira, também no Pará, com 5.250. Na sequência estão Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e Novo Progresso, e no Pará com 4.736 e 4.598 respectivamente, né? Agora aqui no Amazonas tem Apuí, que tem 4.308, Lábrea, também aqui no Amazonas tem 3.723 focos, e Itaituba no Pará 2.943. Aí também dentro desse quadro aí estão Porto Velho, Rondônia, Mato Grosso, né? Nova muito fogo, hein? E aí no Amazonas, segue, né? Tá ótimo, e aí André. Segue. Muito obrigada pelas informações. Valeu, boa Meirelles. noite. Agora 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, além da fumaça, o calor acima da média também está castigando e muito o estado nesse verão amazônico. Nessa semana, batemos aí por 2 dias seguidos, terça e quarta-feira, a temperatura mais alta do ano, atingindo aí, Karine, sentimos na pele 39 graus na sombra. Foi ontem, né, Carlão? Fácil não, tá? Esse calor extremo deve continuar nos próximos dias e a gente pode atingir novos recordes. Nossa produção falou com o meteorologista e consultor climático Francisco de Assis e, segundo ele, o calorão só vai dar uma trégua na semana que vem. Mas escuta, gente, essa trégua não é lá boa trégua, tá, gente? As temperaturas podem chegar a 37 graus. Vamos acompanhar o que falou o especialista. No início da próxima semana, a condição de ter chuvas, pancadas de chuvas isoladas na segunda, terça-feira até a quarta-feira, né? Aí amenizando um pouco as temperaturas, caindo aí na faixa de 36, 37 graus. Mesmo assim também ainda altas temperaturas. 18 horas. Olha, a combinação de calor, né, extremo e a poluição do ar está colocando a saúde da população em risco. Crianças, idosos e quem tem algum tipo de problema respiratórios aí. As autoridades
autoridades, inclusive, estão alertando para o cuidado redobrado durante esse período crítico, Karine. Pois é, Carlão, não tá fácil. E como a gente falou, hoje a cidade amanheceu com a qualidade do ar considerado entre pouco saudável e insalubre. O certo é que Manaus ficou coberta por densa camada de fumaça até o início da tarde de hoje. E a recomendação é o uso de máscaras mais adequadas para evitar inalar fuligem dessa fumaça tóxica. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Odinei Araújo. Desde a noite de quarta-feira, o cheiro forte de fumaça das queimadas invadiu Manaus. Em vários bairros, internautas relataram ardor nos olhos e na garganta. E nesta quinta-feira, Manaus amanheceu novamente coberta por densa nuvem de fumaça que cobriu até o sol forte. Com isso, a qualidade do ar na capital no início dessa quinta-feira ficou entre muito ruim e péssimo, de acordo com o aplicativo Selva, o sistema eletrônico de vigilância ambiental desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas. Já segundo o índice que mede a qualidade do ar em vários continentes, Manaus tinha o ar entre pouco saudável e insalubre no início da manhã de hoje. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, epidemiologista Gésin Orellana, alerta para os danos causados pela inalação da fumaça tóxica. De acordo com ele, a população precisa usar máscaras ao sair de casa, mas as autoridades não estão fazendo esses alertas. Nós estamos há cerca de 2 meses submersos em uma fumaça tóxica na Amazônia, de uma forma geral. Então, não espere o prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida, o governador, o presidente, a ministra da Saúde, distribuir máscaras que realmente protegem contra as micropartículas nocivas ao nosso corpo, como as máscaras N95 e PFF2. Não esqueça que, embora você não veja, muitas vezes você não sinta o cheiro da fumaça, essa fumaça é tóxica, entra nos seus pulmões e cai na corrente sanguínea. Inalar a fumaça, segundo Gésin Orellana, resulta em danos à saúde, inclusive mais severos em quem já tem problemas respiratórios ou Covid. Podendo levar, em casos extremos, a problemas no coração, a problemas no cérebro e até mesmo a câncer de pulmão, além daqueles sintomas já conhecidos como rouquidão, dor de garganta, sangramento nasal, ardência nos olhos, problemas exacerbados, com rinite, aquelas pessoas que têm asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, lesão nos pulmões em decorrência de tuberculose e até mesmo de Covid-19, são pessoas que estão mais vulneráveis. Devido a produtos tóxicos que a fumaça carrega, o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésin Orellana, orienta que as máscaras comuns não oferecem a mesma proteção que as máscaras N95 e a PFF2. Somente elas protegem contra essa fumaça tóxica. Os outros tipos de máscara aliviam a exposição, mas não são tão efetivas quanto as máscaras N95 e PFF2. Portanto, exija máscaras do seu secretário municipal de saúde, estadual e ministra da saúde. Até a terça-feira, o Amazonas já contabilizava quase 20 mil focos de calor esse ano, o segundo maior número de queimadas em 27 anos, desde que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, começou o monitoramento por satélite em 1998. O recorde histórico de queimadas foi em 2022, com mais de 21 mil focos de queimadas. Enquanto a Amazônia arde consumida pelo fogo, mais de 3.500 casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados no estado até o início dessa semana. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá fácil não, né, Carlão? Tá todo mundo sofrendo. Todo mundo hoje chegou aqui reclamando do nariz, olho, garganta ardendo. Realmente não tá fácil. Vamos seguir as... Situação delicadíssima. A gente tem que seguir as recomendações aí dos especialistas. E agora, Karine? Agora, 6 horas e 22 minutos, vamos falar dos bastidores da política local? Cíntia Blink na área, Karine. Já tá aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, faltam só 17 dias para as eleições e o clima segue de guerra. Blink. Artilharia pesada com denúncias
que já viraram assunto da mídia nacional. Temos aí denúncia, conta pra gente mais essa bomba. É isso. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Oi. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. A gente sai de uma quarta-feira com 2 CPIs aprovadas, tendo ali a Prefeitura de Manaus como alvo. E a gente não pode tirar o pano de fundo que é a eleição, ou talvez até mesmo o palco principal desse momento, apesar de que o presidente da Câmara diz que, calhou de estar na eleição, fazer o quê? Mas agora a gente tem esse assunto da família de Davi Almeida, que pode ter sido beneficiada aí com dinheiro público por meio de empresas terceirizadas na mídia nacional. Foi no UOL que saiu. Já tinha saído antes no Globo algo parecido. Não a mesma informação, mas que havia uma empresa com suspeita ali de que estava repassando e tudo mais. Agora é o UOL quem está trazendo ali o valor de 1.200.000, que foi para a noiva de Davi Almeida por meio de uma empresa terceirizada, de acordo com o levantamento do UOL. E então agora sim, essa história ganha aí um peso maior, né? Uma publicação maior. Isso porque as CPIs ainda nem começaram, apesar de que já estão formadas, tem presidente, tem membro e tudo mais. Carlão. De qualquer forma, vai dar um chabu e vai dar o que falar, né? Como a gente falou ontem aqui, chegou a comentar que vira palanque para vereador, vira... Enfim. Nós tivemos Davi Almeida respondendo às CPIs, falando que agora ele vai expor também o que ele sabe da família das pessoas aí que tem cargos, tem mandato. Ele chegou a citar o presidente da Assembleia Legislativa, que é Roberto Cidade, que é o concorrente direto dele na eleição. Eu fiquei esperando hoje sair alguma coisa sobre isso, mas não teve nenhuma revelação. Ele só ameaçou, momento, né? Teve a ameaça e a gente fica esperando. Sim, cadê né? E não saiu nada ainda. Talvez a gente fique sabendo por alguma mídia nacional, alguma coisa, ou talvez diretamente dele em alguma live, não sei, mas a cada vez que Davi se pronuncia, que ele aparece, que ele dá entrevista, a gente fica aguardando, será que agora? O que será que ele vai falar, né? O que será que ele vai falar? Ele tá aguardando pro momento certo, de repente, né? Talvez, vamos ver. Quem sabe ele não decide algum dos debates e contar isso? Olha aí. Olha, Cíntia, hoje foi publicada mais uma pesquisa. O que dizem os números? Conta pra gente aí, mais uma, hein? Pontual Pesquisa. Trouxe aqui a informação de que teremos segundo turno, se a eleição fosse hoje, entre Davi Almeida com 31,3%, tá na casa aí dos 30%, confortavelmente no segundo turno, e Roberto Cidade com 21,7%. O terceiro lugar, atrás de Roberto Cidade, está a Mamandel com 14,5%. Então é uma distância boa, né, entre um e outro. E o que faz a gente pensar que, como está cada vez mais perto da eleição, que possivelmente teremos esse cenário no segundo turno. Mas pesquisa é pesquisa, eleição valendo é eleição. Já o terceiro lugar fica ali muito próximo de o terceiro lugar, na verdade, fica dividido entre a Mamandel e Capitão Alberto Neto, porque a Mão aparece com 14,5%, como eu disse, mas Capitão Alberto Neto aparece com 13,9%. Depois vem Marcelo Ramos com 4,5%. Capitão Alberto Neto, a gente tem que lembrar que dia 28 vem Bolsonaro aí. A gente não sabe se onda bolsonarista vai fazer uma diferença, colocar ele em outra posição, porque no dia 28 tem Bolsonaro, mas o fato é que teremos Bolsonaro em breve. E o Wilker Barreto aparece com 1,9%, enquanto Gilberto Vasconcelos aparece com 0,8%. O número de não sabe, não respondeu é 5,2% e branco ou nulo 6,2%. Teve uma pergunta nessa pesquisa que eu achei bem interessante. Perguntou para o eleitor se ele já está decidido ou se ele ainda pode mudar o voto, ou não sabe em quem votar. E aí, 58,5%, quase 60%, diz que está totalmente decidido. E 37,5% diz que ainda pode mudar o voto. É um número bom, né? 37,5%. Muda, né? O cenário. Metade, né? Exato, muda o resultado. Pode mudar o resultado aqui. E não sabe, não respondeu, 4%. Achei interessante trazer esse dado que a pesquisa levantou. Interessante, novo esse dado, né? A gente não tinha visto em outras pesquisas, né, Blink? Ainda não, eu não tenho lembrança disso. Eu acho que não também. Hoje eu vi um dado, eu estava assistindo o CNN, dizendo que a
as mulheres decidem os votos na reta final, assim, de última hora da eleição. E que aí, como a gente tem um eleitorado feminino aqui em Manaus e no estado do Amazonas bem grande, acho que maior nós, até, né? exato, a mulher, o voto feminino é maior, está na mão da mulherada e que elas decidem na última hora. Porque estão analisando tudo. Acho que faz sentido, né? A gente é mais cuidadosa. Olha aí. E Blink, o Amazonas tem 4 candidatos que estão disputando a eleição desse ano, mas com mandado de prisão em aberto. Pode isso? Pode. Prisão em aberto pode. Porque ainda não tá preso. Ainda não tá definida essa prisão, ainda dá tempo de rever esse caso, enfim. Mas são 61 candidatos no Brasil todo. E o Amazonas tem esses 4 que Karime falou. Um deles é o Finkler, do Avante, candidato a vereador em Santa Isabel do Rio Negro. Ele é alvo de mandado de prisão preventiva por lesão corporal, expedido em 11 de abril de 2024. Esse levantamento foi feito pelo G1, tá? O secretário do Avante não deu nenhuma explicação. Entraram em contato com o secretário do Avante, mas ele não comentou sobre o caso. Aliás, nenhum deles comentou. Tem também o Guga do Vôlei do Novo, candidato a vereador em Nova Olinda do Norte, que ele é alvo de prisão por pensão, expedido em 27 de fevereiro de 2023. Isso aí dá cadeia mesmo. Professora Viviane Silva, do PRD. Ela é candidata a vereadora de Parintins. Ela é alvo de mandado de prisão preventiva por roubo emitido em 17 de janeiro de 2023. E Henrique Silva, fechando aí os 4 do Amazonas, do PRD também. Candidato a vereador de Barcelos, ele é alvo de mandado de prisão por pensão, que foi expedido em 26 de agosto de 2024. Essa é a situação no Amazonas, mas no Brasil todo o levantamento fala em 61 candidatos nessa situação. Cíntia, que coisa. O líder do governo na Assembleia pede a cassação do mandato do Daniel Almeida. Teve isso. Que por sinal é irmão do Davi, né? Lembra daquela confusão que eu trouxe aqui, que teve áudio com cala a boca, vem calar e tudo mais? Que também teve Alessandra Campelo dizendo pra ele respeitar a mulher e tudo isso. Resultado, ameaçaram levar o caso para comissão de ética. Como eu tinha dito naquela época, comissão de ética, quebra de decoro, pode levar a cassação de mandato. Por isso que é bom ter cuidado com... Porque os deputados, quem tem um mandato pode falar sem ter grandes consequências jurídicas, mas eles não podem ofender, eles não podem quebrar o decoro dentro do mandato. E isso é tão sério que faz você perder o mandato. E aí o que faz você ficar ou não? A comissão de ética vai analisar, mas principalmente você ter gente dentro da Assembleia que quer que você fique. E Daniel Almeida não está com uma vizinhança assim tão boa. Seja maior de quem quer que você não fique, né? O Felipe Souza, ele tava nessa briga, né? Foi pra ele quem Daniel falou cala a boca e ele falou vem calar. E Felipe Souza também é líder do governo. E ele, de fato, entrou aí com uma representação pedindo a cassação de Daniel Almeida por quebra de decoro parlamentar. Essa avaliação foi submetida à mesa diretora da Assembleia. Quem forma a mesa diretora da Assembleia? Robert Cidade, Alessandra Campelo, Eduardo Bessa. Ou seja... Só o time contrário. Exatamente. E aí, Felipe Souza explica, né, que Daniel quebrou o decoro ao mandar calar a boca durante discussão, quando ele acusou a Alessandra Campelo de cometer vitimismo ao dizer que ela falou, é bom, né, se sentir calada, né? Mulheres somos silenciadas o tempo todo, algo, não exatamente essa aspa, mas foi nesse sentido. E aí ele apresentou de fato a representação. Agora vai depender tanto a velocidade com que isso vai ser cuidado, e a gente viu uma Câmara Municipal que fez 2 CPIs em 48 horas, aprovou, instalou e tudo mais. A velocidade com que o mandato de Daniel Almeida, irmão de Davi Almeida,
vai ser analisado isso, pode ser cassado ou não, vai depender da vontade de quem cuida disso, ou seja, a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, o clima por lá não tá... Em benefício próprio anda rápido mesmo. Não tá muito fácil, não. Tá célere para esses casos, vamos dizer A gente tem que acompanhar, bora ver semana que vem o que vai acontecer, porque quinta-feira é a sexta-feira deles, né? E aí já acabou. Amanhã não tem. Mas é isso, trago mais informação para você amanhã. Valeu, Blink, até amanhã. Valeu, Blink, 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos falar agora de como, hein? A economia, importante, a economia do Amazonas está enfrentando mais esse período de seca severa, Karine. Exatamente, Carlão. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto e conversa com a gente ao vivo agora. Boa noite, Nathalie. Bom, segundo o secretário de Desenvolvimento da Indústria e Tecnologia, Serafim Correia, a seca não vai prejudicar nem a produção da Zona Franca de Manaus e nem vai ser preciso dar férias coletivas. É isso mesmo? A gente pode respirar mais aliviado esse ano, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Uma notícia boa em meio a toda essa situação, em todo esse furacão que a gente está vivendo, Karine. No ano passado, em 2023, durante a seca histórica, a gente registrou aqui uma perca no polo industrial de Manaus, onde mais de 20 mil pessoas, acabaram sofrendo aí com férias coletivas, e muitas dessas pessoas que aguardavam ali a contratação efetiva, que cumpriam vagas temporárias, nesse momento, o polo industrial de Manaus intensifica a produção em algumas áreas. Por quê, Karime? A gente está há pouco mais de 3 meses para o Natal e a Black Friday, que também está batendo aí na porta. Então, a gente precisa produzir para todo o Brasil, e no ano passado a gente acabou tendo que paralisar as nossas atividades por conta da estiagem. Mas agora, o secretário Serafim Correia, ele que é secretário de Desenvolvimento, Indústria e Tecnologia, afirmou que as fábricas aqui do polo industrial não vão realizar paralisações contrárias do que a gente registrou no ano passado, demissões ou férias coletivas durante esse segundo semestre de 2024. Como eu disse anteriormente, esse era um temor do cenário do pior ano da estiagem, ao que tudo vem se encaminhando agora em 2024. O nosso medo era que realmente se repetisse o que aconteceu no ano passado. Sim. E aí o secretário ressaltou, inclusive, que a gente teve, apesar de todas as dificuldades e não ter se recuperado da maneira esperada da estiagem de 2023, o primeiro semestre foi positivo para a indústria aqui da nossa capital. No passado a gente sofreu, que nesse período a gente passava também pela maior seca já registrada, e aí todos os fabricantes este ano acabaram tomando medidas preventivas. E é claro, todas essas medidas tiveram um limite, mas houve uma preocupação e uma antecipação, principalmente com medidas logísticas aqui no estado, que contribuíram aí para que tivesse infraestrutura, mão de obra, para que essas fábricas continuassem em pleno funcionamento e principalmente a gente não gerar aí desemprego para essas pessoas. A gente vai ouvir aí a fala do secretário Serafim Correia, ele que é secretário da Sindect. A economia está aquecida, não há risco de nenhuma demissão, nem mesmo de férias coletivas. Portanto, essa é uma grande vitória de um esforço conjunto da sociedade entre o governo do estado, governo federal, principalmente através da SUFRAMA, e o empresariado amazonense. Todos de parabéns, não haverá perda de emprego, não haverá queda na arrecadação. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, A gente ouviu aí a fala do secretário Serafim Correia, secretário de Desenvolvimento, Indústria e Tecnologia do Amazonas, trazendo uma boa notícia pra gente. Afinal de contas, a gente tem hoje mais de 467 mil pessoas afetadas de maneira direta com toda essa situação da seca e da estiagem. Entre as medidas tomadas para garantir aí o pleno funcionamento do polo industrial aqui da nossa capital está a instalação de um pier flutuante. Essa medida veio por parte aí da iniciativa privada. A estrutura foi posta em operação pelo Grupo Chibatão no município de Itacoatiara, ali naquela região
região da Enseada do Tabocal, Karine. Então, com isso, a gente conseguiu aí antecipar muita coisa e garantir, né, não somente o recebimento de mercadorias, como a gente também conseguiu já escoar muita coisa do que foi produzida por aqui. É isso, boa noite, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie, 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7 aqui no 18 horas. Daqui a pouquinho, em Brasília, reunião entre governadores e governo federal discute o combate às queimadas. Assunto importante para você daqui a pouquinho no 18 horas. 18 horas. E agora conferindo o tempo e temperatura para amanhã, sexta-feira. Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, está aqui escrito em vermelho, mais quente do que hoje. Sol, muitas nuvens à tarde e o céu fica com alguma nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Mínima prevista 27 graus, máxima pode chegar a 38 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 35% e 85%. Olha, o nível do nosso Rio Negro baixou mais 24 centímetros nas últimas 24 horas, atingindo 15 metros e 29 centímetros lá no Porto de Manaus. Essa queda contínua das águas agrava ainda mais a situação crítica da seca aqui na região, afetando tanto o transporte fluvial quanto o abastecimento de comunidades ribeirinhas que dependem dos rios para sobreviver, Karine. Carlange, já pode até afirmar que estamos enfrentando a pior seca já registrada. Reduziu o nível de águas dos rios da bacia amazônica a uma baixa histórica, todos eles. A repórter Nathalie Moraes continua com a gente, ela está atualizando esse assunto também. Nathalie, então, são 37 comunidades completamente isoladas por causa da seca aqui no estado do Amazonas, Nathalie. Karine e Carlão, mais uma vez, boa noite para vocês, boa noite aos nossos ouvintes que seguem nos acompanhando. Karine, essas comunidades, elas estão só no município de Tabatinga, ali naquela região da Tríplice Fronteira. É uma situação bastante preocupante, porque essas pessoas, essas famílias, elas estão sofrendo com o desabastecimento ali naquela região do Alto Solimões e principalmente, né, Karine, eles estão enfrentando aí dificuldades para receber insumos como água potável e alimentos. É uma situação bastante preocupante. Mas falando em água potável, a prefeitura de Inhamundá anunciou um racionamento de água para os moradores do município a partir já dessa sexta-feira. Essa medida, Karine, ela foi necessária para garantir o reabastecimento dos reservatórios e acabar evitando ali uma sobrecarga dos sistemas de bombeamento da cidade de Inhamundá. Essa situação acontece porque o rio baixou tanto de um volume nos reservatórios no município, devido a essa estiagem, devido a essa seca severa que a gente está enfrentando aqui no nosso estado, que aí o que aconteceu? A COSAMA, a Companhia de Saneamento do Amazonas, responsável pelo abastecimento no município, precisou comunicar o governo do estado sobre esse racionamento que já começa nessa sexta-feira. Apenas 3 dos 7 poços que estão instalados na cidade funcionarão aí 24 horas por dia. 2 operarão até às 10 horas da noite, enquanto os outros só vai ter água aí até às 8 horas da noite. Com toda essa situação lá no município, estão sendo afetadas mais de 8.000 pessoas de maneira direta, já com essa situação da seca e com esse racionamento de água. A gente conversou com a Rayane Carvalho, ela que é agente da COSAMA no município de Inhamundá, e ela trouxe pra gente os detalhes desse racionamento de água. O principal para essa redução do horário de distribuição é a recuperação natural dos poços tubular. Durante esse período de estiagem, enfrentamos desafios relacionados à distribuição de água tratada no município de Inhamundá. Com a diminuição das chuvas, reduz a recarga natural dos lençóis freáticos, o que impacta diretamente na capacitação do recurso hídrico. 18 horas.
Karine e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala agora da Rayane Carvalho, agente da COSAMA no município de Inhamundá, mas como a gente está falando dali, daquela região, as cidades que ficam no Alto Solimões, como Tabatinga, têm enfrentado realmente uma situação preocupante para receber inúmeros insumos. A cidade, né, de Tabatinga, que fica ali naquela tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, as embarcações, Karine, realmente têm encalhado em áreas, porque o calado das embarcações são um pouco maiores, o rio Solimões vem atingindo níveis históricos e essas embarcações não conseguem mais chegar às margens do município de Tabatinga, porque onde era água, hoje tudo se transformou realmente em paredes de barro inacessíveis, né, para as embarcações que diariamente precisam descarregar alimentos e água potável. Eles também estão pedindo ajuda, Karime, quanto a combustível, né? Essas pessoas lá no município de Tabatinga, que está ficando cada vez mais longe para essas comunidades. Lá no município tem comunidades de até 60 mil habitantes que estão sofrendo com toda essa situação. No município de Tabatinga, só para a gente ter uma ideia, existem mais de 53 comunidades rurais e 39 estão completamente isoladas. A gente conversou com o Donizete Cruz, ele que é secretário da Defesa Civil lá no município, e ele traz pra gente mais detalhes. Nós temos aqui na comunidade, na cidade de Tabatinga, 53 comunidades afetadas diretamente. Dessas 53, 39 estão isoladas da margem dos Solimões. Cerca de 10 mil pessoas afetadas diretamente. A navegação fluvial sente dificuldade também, a questão de trazer os insumos, trazer alimentos para a nossa cidade, para o nosso município. Nós já sinalizamos junto com o governo do estado, o governo federal, para nos apoiar, para junto nós montar o nosso plano de ação para a gente passar a situação adversa. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, está complicada realmente a situação daqueles municípios da região do Alto Solimões. A gente ouviu aí a fala do Donizete Cruz, secretário da Defesa Civil do município de Tabatinga. Inclusive, Karime, a situação lá está tão complicada, o nível do rio baixou tanto que as aulas estão suspensas, as crianças estão sendo diretamente afetadas ali naquela região. Né? Claro. Exatamente. Boa noite, Karime e Carlão. Amanhã a gente volta trazendo as atualizações dessa situação de estiagem. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h43, você era o melhor mix do Brasil. E agora, Karine. Vamos para Brasília, Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, o assunto é esse, seca, queimada e tudo mais. Não adianta, o Brasil está mobilizado nessa pauta hoje. A gente sabe que teve reunião aí em Brasília com representantes dos estados mais afetados para falar sobre esse assunto, sobre queimadas. O governador Wilson Lima, ele esteve na reunião, mas o presidente Lula não foi conversar com os governadores. Foram 9 governadores e 2 vices. Cadu, já temos algum resultado prático desse encontro? Cadu, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Oi, Cadu. Ouvintes do 18 horas. Karime, essa reunião foi de alinhamento. Os governadores fizeram um panorama de suas ações, apresentaram os seus resultados e, em seguida, cada chefe de Estado apresentou as suas reivindicações, o que cada um precisa para seguir no combate contra as queimadas e também contra a seca. E a maior queixa, Karime, girou em torno de recursos. Boa parte dos governadores, entre esses 9 que você citou, se queixou principalmente do valor que o presidente Lula anunciou, que foi de 514 milhões. Esse dinheiro vai ser dividido entre os estados do norte e do centro-oeste, ou seja, não vai dar para nada, praticamente nada, né? Eles querem que o governo federal aumente esse valor, eles esperam que Lula publique outras medidas provisórias, a exemplo do que foi feito no Rio Grande do Sul, que foram ações ininterruptas, né? E a resposta do ministro Rui Costa, que representou o presidente Lula está lá no Maranhão. O ministro da Casa Civil, ele disse que à medida que que o dinheiro, for sendo utilizado, à medida que forem surgindo as demandas, o governo federal vai encaminhar os recursos. Então, vamos ver, né? Para mais uma promessa que a gente anota aí. O governador Wilson Lima falou com a imprensa, então vamos ouvir o que disse o Wilson Lima.
O objetivo foi, aqui da reunião, apresentar o que os estados estão fazendo e, consequentemente, apresentar as demandas. Nós precisamos que haja esse trabalho conjunto no sentido da gente ampliar a ajuda humanitária, no sentido de acelerar o processo da dragagem dos rios. No Rio Solimões, por exemplo, que é aquele lá em cima, na fronteira, já não faz mais sentido as máquinas chegarem lá, né? A dinâmica para permitir a logística lá tem que ser outra, não mais pelos rios. A gente está na expectativa de que as máquinas possam chegar ali na boca do Tabocal para permitir a passagem das grandes embarcações até a cidade de Manaus, e nós precisamos aumentar cada vez mais o efetivo, né, de brigadistas para combate a incêndios. Agora, esse é um problema que vai se repetir no ano que vem. Por isso, nós precisamos nos antecipar no sentido de montar estruturas de cidades que possam ser resilientes aos impactos das mudanças climáticas, e dentre as estruturas aqui eu reputo de maior importância e de maior urgência é a montagem de microsistemas de abastecimento de água nas comunidades. Nesse momento, por exemplo, tem aumentado a desidratação, tem aumentado doenças diarreicas por conta do consumo de água contaminada. Nós precisamos avançar no balizamento e sinalização dos rios e precisamos avançar em outras ações que são históricas e que precisam ser resolvidas na Amazônia, como zoneamento econômico ecológico, regularização fundiária e o avanço em tecnologias que possibilitem o produtor a otimizar a sua área e que não haja uma necessidade tão grande de ampliar a área para pasto e também para plantação com a utilização do fogo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do governador Wilson Lima logo depois da reunião que ele teve em Brasília, não é, com representantes do governo Lula, e ele foi crucial, falando da antecipação para os próximos anos, para o ano que vem, e a questão da água, né, Cadu? A gente sabe que a população aqui está com falta de água. E não é longe, não, é aqui pertinho, a galera está bebendo lama. Exatamente, Karine Carlão, exatamente esses pontos que eu ia destacar. Sim. Ele falou do ajuste, né, nas operações de dragagem, que as coisas que foram combinadas antes já não é mais hoje, quer também o aumento de efetivo de brigadistas. Ele frisou a questão desses microsistemas de abastecimento de água, interessante, inclusive foi tratado como inovação para conter o avanço de doenças nas comunidades. Eu trouxe também uma outra parte da fala do governador, viu? Aí nessa parte ele fala sobre a antecipação dos benefícios como Bolsa Família, Seguro Defeso, doação de cesta básica. Vamos ouvir. Nós encaminhamos aqui uma série de demandas que não envolvem apenas recursos, como, por exemplo, o adiantamento de benefícios, como o pagamento do Bolsa Família, uma parcela a mais do seguro de defesa para os pescadores que estarão com suas atividades comprometidas, enfim, a agilização na liberação das operações de créditos para o estado do Amazonas, a agilização na liberação de recursos do Fundo Amazônia para que a gente possa fazer a montagem das nossas brigadas, enfim. A nossa expectativa de entrega, por exemplo, de cesta básica é de 130 mil, a gente já entregou 30 mil. Então, o que o governo federal puder nos ajudar, e eu não quero dinheiro não, eu quero que faça a entrega das cestas básicas. Nós já montamos 600 microsistemas de abastecimento de água. Eu tenho aproximadamente 5 mil comunidades no estado do Amazonas. Então, se a gente puder avançar e chegar a 1.000 comunidades com microsistemas de abastecimento de água e com 1.000 comunidades polo, isso já ameniza em muito o nosso problema. 18 horas. A gente acompanhou mais um trecho da fala do governador Wilson Lima depois dessa reunião lá em Brasília com representantes do governo federal para enfrentamento desse período de seca e também queimadas. Ele voltou a falar da importância crucial do abastecimento de água para essas populações que estão sofrendo, né, com a falta de água, e também, Cadu, nossa, me deu um branco agora, ele falou do Fundo Amazônia, que a gente chegou a falar aqui, que o governo federal, exato, você tocou nesse assunto ontem, do dinheiro de Nárnia, não é? Do Fundo Amazônia. Vamos lá, Cadu.
Pois é, ele falou as questões de doação de cestas básicas, né? Na verdade, o Wilson Lima, ele quer que o governo Lula faça parte dele, né? De avançar naquilo que é de competência da União. Mas essa questão, voltando à questão do valor que foi liberado pelo governo federal para combater as secas, as queimadas, esse valor aí de módicos 514 milhões de reais, deixou a bancada do Amazonas furiosa, viu, Karine? Porque é um valor muito pequeno diante do que foi gasto no Rio Grande do Sul. O senador Omar Aziz, ele foi às redes sociais agora à tarde pedir que o presidente Lula não trate o povo do norte do país como brasileiros de segunda classe. Logo ele, né, que é o coordenador da bancada e também muito aliado ao presidente Lula. É uma reivindicação da base. Então vamos ouvir o que disse aí o Omar Aziz. O Rio Grande do Sul merece 89 bilhões que nós aprovamos no Congresso de medida provisória. Mas nós não aceitamos que nos tratem como brasileiros de segunda classe. Queremos o mesmo tratamento do governo federal. 514 milhões é muito pouco. E se vai falar sobre a questão fiscal, o arcabouço fiscal, eu fui o relator do arcabouço fiscal. Fiz o melhor possível. Mas no momento desse, o que vale são vidas, são brasileiros. Não é porque caboclos e indígenas moram aqui que não devem ser tratados da mesma forma que são tratados outros brasileiros. Somos brasileiros iguais, numa mesma classe, e temos as necessidades iguais. Toda ajuda possível ao Rio Grande do Sul, mas todo o respeito com a nossa região e com o nosso sofrimento nesse momento. 18 horas. Aí a gente acompanhou a bronca legítima do senador. Do senador Omar Aziz, está certíssimo. Digo mais, a fauna, a flora são dois biomas importantíssimos para o mundo. A situação aqui é ambiental mesmo. Exato. Nossa, hoje eu tô ruim mesmo. Eu passei mal por causa da fumaça, tô perdendo as palavras. É a fumaça. Deixa a gente desarerado. Cachimbo. Mas exato, para a questão ambiental, para todo o equilíbrio ambiental, são dois biomas muito importantes, além de todo o povo que mora aqui, né? E tá queimando, né? Exato, a gente corre um sério risco de perder esses biomas. A agressividade desse fogo, desse ano, dessas queimadas, está muito intenso. A ação tinha que ter sido muito mais efetiva. Exatamente, preventiva, né, Carlão? E aí, Cadu? Vamos lá, o senador Omar Aziz, ele está certíssimo, porque há uma desproporcionalidade. O Rio Grande do Sul recebeu muito dinheiro, sem desmerecer, claro, a dimensão, né? O estado do Rio Grande do Sul foi duramente atingido, estão passando por um processo de reconstrução do estado, mas foi liberado imediatamente 89 bilhões de reais, e não foi só esse 89, foram mais outros bilhões. Essa semana foram aprovados 5 bilhões de reais. Então o que está faltando para a gente ter o mesmo tratamento? É o nosso estado também, como um todo, também sofrendo com a seca. É a mesma dimensão, só que não estamos sendo tratados com a mesma proporcionalmente, até social e econômica, né, Karine Carlão? Embora lá no sul também o governo federal deu suas belas mancadas também, viu, Cadu? Tanto que o Paulo Pimenta demorou bastante também para ele reagir lá. Volta a ser ministro, né? Lá também não foi assim as mil maravilhas com o governo federal, não. Mas enfim. Não deu. O governo federal lá não deu certo. Pisou muito na bola. Ei, Cadu, olha, eu já tinha me esquecido, mas segue a polêmica sobre o aplicativo X aqui no Brasil. Depois que os brasileiros conseguiram acessar o aplicativo mesmo bloqueado, agora o ministro, né, Alexandre de Moraes, que foi ele que, né, determinou um novo bloqueio. Cadu, parece que tem multa aí na parada, né? Como é que tá essa situação? Multa de R$5 mil por dia, Carlão. É pouco, né? Pra converter $1.000 dá $1.000, né? O Musk toma de café da manhã. Ele come o mamão que ele come. Ô, Carlão, ontem o X, que é o antigo Twitter, ele voltou a operar no país, no Brasil inteiro, mas por causa de uma malandragem, né? O Elon Musk recorreu a um sistema chamado Cloudflare, muito utilizado pelos bancos para evitar ação de hackers, e aí conseguiu colocar a rede social dele de volta no Brasil. E aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, bastante irritado ontem, ele disse que o Twitter tem a intenção deliberada de descumprir decisões do Poder Judiciário, e aí ele
determinou hoje o novo bloqueio do X e também o bloqueio desse tal Cloudflare, sob pena aí de multa diária de R$5.000. O X deu uma recuada hoje, o Carlão, disse que foi involuntário devido a uma mudança nos servidores, foi sem querer querendo. E aí diz que vai obedecer à ordem judicial e manter a rede suspensa. Aqui onde eu estou na Câmara dos Deputados agora, falando com vocês. E o X saiu do ar. Ontem ele estava no ar, então não sei como é que tá aí com vocês. Se tá dando para acessar pelo computador, pelo celular, enfim. Mas é mais um capítulo da série Moraes-Musk e Musk-Moraes, né? Que a gente segue acompanhando. Quem gosta do Twitter tá sofrendo bastante, porque tem muita empresa, muito influenciador digital, daí de Manaus, inclusive, que tinha o Twitter como vitrine, e essa turma toda segue contabilizando perdas. Eu gosto do Twitter. Também, os candidatos da direita, né? Que perderam muita audiência por causa da suspensão. Os da esquerda também, Cadu, não foi só da direita, não. Uma minoriazinha, né? Mas a galera porque da direita, a maioria é direita, né? Por isso que é minoria mesmo, mas tudo bem. Exatamente. Tá. Volto com vocês, Carlão. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Agora 6h56, valeu, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora tem golpe novo na praça. Atenção, hein, Karime? O golpe é o seguinte: o passageiro paga por Pix e encerra a corrida normalmente. Só que depois esse passageiro descobre que a corrida não foi paga, olha só, na plataforma do Uber, Karime. Pois é, ele paga, tudo ok, depois o motorista vai lá e diz que ele não pagou. Olha que falcatrua. Pois é, vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. Clientes relatam falsas denúncias de calotes informadas por motoristas e dificuldades para conseguir reembolso na plataforma. Uma passageira que não quis se identificar relatou que foi denunciada na plataforma por não pagar a corrida e ficar em débito com a Uber, apesar da transferência ter sido realizada. E hoje a gente pediu pela 99, aí ele alegou aí que a gente não pagou a corrida e tá aqui o comprovante que nós pagamos a corrida. O advogado Abraão Guimarães explica que a situação pode ser resolvida entrando em contato com a Central de Ajuda das Plataformas de Mobilidade Urbana. Relatar o problema na plataforma, entrar em contato com o suporte da plataforma de transporte, né, Uber, 99, Lify, etc. Fornecer os detalhes e os comprovantes que a pessoa tem. A maioria das plataformas, elas têm um sistema de disputas, né, de conversa, e vão ajudar a resolver. O advogado Alexandre Torres detalha que o caso pode ser enquadrado como crime de estelionato se for feito de forma intencional. Se o motorista de aplicativo de má fé não der como quitada a corrida, ele incorre no crime de estelionato, né? Por quê? Porque ele está obtendo uma vantagem financeira em cima da vulnerabilidade dos clientes. Os clientes, para com os motoristas de aplicativo e a plataforma em si, são consumidores. O motorista e a plataforma são fornecedores, então cabe ao fornecedor provar que o cliente não pagou. Nos casos em que o passageiro não conseguir resolver a situação por meio da empresa, ele pode reclamar ao PROCON do Estado ou até mesmo iniciar um processo judicial, como explica Alexandre Torres. Entre com uma ação de indenização por danos morais e devolução dos valores pagos, bem como também cabe uma representação criminal em sede policial pela prática de estelionato na delegacia do consumidor, sem prejuízo também de reclamações administrativas, como por exemplo no PROCON. Os problemas relatados evidenciam também o alto uso desses tipos de aplicativos, seja eles para deslocamentos diários ou emergenciais. Pedir uma corrida por aplicativo virou uma rotina, como é o caso do atendente de caixa Marvin Marques. Negativos, mas é mais a demora mesmo para encontrar motorista. Positivo, a facilidade, né, de deslocamento. A situação também ocorre quando o passageiro alega ter feito o pagamento para o motorista, mas em alguns casos ele não recebe o valor. O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos em Manaus, Alexandre Matias, explica como evitar esses golpes. A partir da parte da avaliação nos principais aplicativos, Uber ou 99, quando um motorista avalia o passageiro, ele não tem como mais colocar essa viagem para a próxima.
Então, essa é a dica que eu dou para os passageiros. Por meio de nota, a Uber e 99 afirmam que não compactuam com práticas ilegais em relação a pagamentos na plataforma que prejudiquem tanto os passageiros quanto os motoristas. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 7 horas em Manaus. Vamos conferir agora outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 Horas. A arrecadação federal atinge 201,6 bilhões de reais em agosto, novo recorde para o mês em 30 anos. O Parlamento Europeu reconhece González como presidente eleito da Venezuela. Tribunal Superior Eleitoral proíbe blitzes da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2024. Venezuela pede prisão do presidente da Argentina, Javier Milei. 18 Horas. 7:1, seguimos direto para o editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. A crise climática sufoca o Amazonas de forma alarmante. O céu encoberto pela fumaça das queimadas, a seca que aflige os rios e comunidades inteiras e o calor extremo que bate recordes tem mostrado aí o impacto brutal que o desmatamento e a falta de políticas ambientais estão causando na região. Esse cenário, que deveria ser tratado com urgência, é a pauta central da reunião que o presidente Lula terá hoje com os governadores da Amazônia. O encontro será decisivo para alinhar ações concretas de combate a essa crise que não só destrói o meio ambiente, mas também ameaça a saúde pública, sufocando a população com a má qualidade do ar e o colapso dos recursos naturais. As expectativas estão altas e o que se espera é uma política ambiental sólida, com mais fiscalização, investimentos em tecnologia e recursos para proteger a região e as pessoas que aqui moram. Este é um momento crucial para virar o jogo e a resposta de nossos líderes pode ser determinante para o futuro do Amazonas e do planeta. 18 Horas. 7:02, Karine. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.